Se eu conseguir isso, é momento da apresentação. É difícil de perceber o que se diz, mas pronto, eu escuto barulho e voz. Bem, então, olha, podes começar a tua apresentação. Partilha, por favor, o teu ecrã. Tá bem, tá bem. Isso muito bem. Deixa eu pôr esse microfone mais pra cá. Vamos lá. Esse. Pronto. Olá a todos. Pronto, para os que não me conhecem, sou o Wellington Oliveira. Eu sou professor assistente aqui na Lusófona, investigador no Copilabs. E pronto, Pronto, na verdade, fui convidado pelo Lúcio para fazer essa apresentação numa reunião que tivemos na semana passada. E pronto, eu não tinha nada muito pronto, então eu resolvi que ia aproveitar uma parte da apresentação que eu já tinha feito e tentar acrescentar uma coisa aqui diferente também. Então, para os que já viram a apresentação da outra vez que eu dei nos seminários, a primeira metade é muitíssimo parecida, também, mas a segunda, pronto, é completamente diferente, então tem algo novo para todo mundo. E pronto, pronto, eu queria também dizer que eu lamento muito, de verdade, não estar aí também, mas que, pronto, acabou que eu não consegui ninguém para ficar com minha filha. A pequena está aqui atrás e, pronto, é muito provável também que ela em algum momento venha aqui chatear e falar alguma coisa. Se vocês escutarem um papai, papai, é ela também. Pronto, deixe-me começar agora. Então, dado todo esse disclaimer inicial, vamos lá. Pronto. Pronto. A apresentação, o nome da apresentação, pronto, ela era para ser algo provocativo também. A ideia era para ser algo para sugerir que Flutter pode ou não consumir menos energia que Android nativo. Mas daí, quando eu vi aquilo no e-mail, eu fico achando que, pronto, parecia uma pergunta, pronto, que já tem uma resposta clara, não é? Mas eu espero que tenha motivado alguns de vocês a virem aqui e tentar descobrir se Flutter gasta menos ou não, tá bem? Pronto. Então, vamos inicializar também a apresentação pela qual a ideia de hoje, o que é que eu quero falar hoje. Embaixo do título da apresentação, a gente tem aqui as áreas de investigação que eu normalmente costumo atuar, que é engenharia de software empírica e software sustentável. Engenharia de software empírica está aqui marcado porque vai ser o tema principal, tá bem? E pronto, só dando aqui uma ênfase, falando um pouco mais sobre mim. Vocês podem ver aqui também que essa é uma área que eu pesquiso já faz algum tempo também. Então, aqui desde 2016, meu primeiro paper publicado na área, pronto, de software sustentável e investigação empírica. E também pegando o gancho agora da excelente apresentação do professor João. Ciência, não é? Ele falou que ciência é tentar falhar, até que aquilo, pronto, funciona. Eu concordo plenamente. Isso é mesmo a base de, pronto, de experimentação, não é? De ciência empírica. E pronto, é o que eu gosto muito, pronto, não é só o que eu faço, mas é o que eu gosto muito de fazer. Então a ideia aqui é que vocês possam também tomar um pouco de gosto pela coisa. Se vocês conseguirem entender, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, vamos motivar. Eu já motivo a parte da experimentação também. Vamos motivar um pouquinho o software sustentável. Pronto. Também é uma coisa muito fácil de motivar. Também não é nada difícil de motivar qualquer pessoa que tem um aparelho móvel na importância de você ter ali energia disponível, não é? Você ter os recursos disponíveis para usar aquele aparelho. Todo mundo tem um telemóvel, todo mundo tem um tablet, pronto. Muitas pessoas vão ter também um smartwatch. Isso tudo consome energia, correto? E pronto, além de não ser de graça também, pronto, isso custa para o meio ambiente, isso custa para o nosso bolso, né, que a gente tem que pagar essa energia. Isso também nos leva a ter um uso limitado daqueles aparelhos. Pronto. Idealmente, eu deveria carregar meu telemóvel uma vez por dia e aquilo funcionar muito bem. Melhor ainda, não é? Se eu conseguisse carregar uma vez por semana. Ah, pronto, isso é paraíso. Na prática, muitas vezes eu tenho que carregar mais de uma vez para poder usar ele, pronto, como se deve. Isso não é de forma alguma ideal. Inclusive, a gente tem aqui uma condição psicológica chamada nomofobia ou no mobile fobia também, que é o medo, a angústia extrema de ficar sem o seu aparelho móvel, que você fica desconectado, você não consegue falar com as pessoas, não consegue se comunicar, não consegue receber as notícias.
Então, pronto, as pessoas estão mesmo dependentes de estarem conectadas e a principal forma são os aparelhos móveis. Na parte empírica, pronto, qual é a ideia aqui? A ideia é que se a gente quer fazer avaliação de alguma coisa, né, se a gente quer verificar se alguma coisa corre bem ou mal, uma excelente maneira de fazer isso é usando engenharia de software empírica. A ideia é que a gente pode coletar evidências, dados, através de várias maneiras diferentes, né? Observação, experimentação e análise de dados reais. Minha investigação costuma focar na experimentação, né? Então, a ideia é correr experimentos, idealizar experimentos e ver o que é que aquilo mostra pra gente. Pronto, dúvidas todos nós temos sobre tudo, bem. A ideia aqui é que eu posso desenhar um experimento para tentar responder algumas dessas dúvidas, bem. Então, não é qualquer experimento, são experimentos muito bem modelados, muito bem organizados, com uma pergunta também, que a gente tenta medir aquilo da forma mais pronto, científica possível. Então, a ideia aqui, na verdade, pronto, minha motivação maior também é combinar essas duas áreas. Para mim são áreas extremamente cativantes também. E principalmente elas combinam muito bem entre elas, não é? Energia é importante, experimentação é importante. Então por que a gente não consegue juntar os dois? Porque a gente não consegue correr experimentos para identificar o que é que acontece no nosso telemóvel. E pronto, todo mundo tem um telemóvel, mas pouca gente percebe como aquilo funciona. Mesmo quem desenha o telemóvel também, a nível de engenharia, percebe pouco como aquilo funciona na prática. Aquilo tem imensos componentes, imensos recursos, imensos sensores, e a combinação deles não é trivial. Né? Uma coisa é como ele deveria funcionar, né? A especificação. Outra coisa é como de fato aquilo funciona na prática. E por muitas vezes, na verdade, isso é muito desencontrado. Pronto, o aparelho foi desenhado para ser extremamente performático, né? Para ser incrível. E na prática, pronto, aquilo pode ter um defeito de engenharia e na verdade aquilo não funciona para nada. Pronto, alguns anos atrás, eu não sei se vocês lembram que um dos iPhones que foi lançado, ele não conseguia realizar chamadas porque ele tinha um pequeno problema de hardware, onde ao você colocar o aparelho pronto, na orelha, aquilo causava um curto e não deixava conectar com a rede de dados. Pronto, aquilo vinha abaixo. Então, pronto, às vezes a teoria e a prática mudam muito. E a ideia é que, pronto, se a gente pode olhar para a prática de como um telemóvel, nesse caso, consome energia, por que não? Pronto, um pequeno slide aqui sobre o estado da arte, só para mostrar que não, pronto, isso não é uma pesquisa de nicho também. Pelo contrário, bem, há pessoas de todos os sítios, tá bom? Todos os países, investigando sobre energia, sobre avaliação engenharia de dados empírica também. Por quê? Porque isso é muito relevante. É muito fácil você motivar e vender a ideia de que isso é relevante. Todo mundo consegue perceber, todo mundo consegue. Pronto. Também tem uma outra vantagem muito grande aqui, que deve ser dita. É relativamente, também, relativamente aqui é uma boa palavra, é relativamente fácil da gente conseguir correr alguns experimentos na área. Pronto. Claro que a gente não vai conseguir fazer algo extremamente genérico a princípio, mas para motivar, principalmente os alunos, é muito fácil a gente começar. Pronto, todo mundo tem um aparelho móvel, todo mundo tem um telemóvel. Se a gente tem um telemóvel, a gente consegue desenhar um experimento para medir alguma coisa nele. Pronto, a gente pode ir mais a fundo, mexer no código-fonte, ou a gente pode ir mais a fundo ainda e ver, pronto, como é que aquilo funciona a nível de código nativo para os telemóveis. Mas a princípio, a gente consegue fazer isso de todas as formas possíveis também. Desde da forma mais abstrata possível, medindo sensores externos ao telemóvel, quanto indo até o binário e vendo como é que aquilo afeta o consumo de energia. Para para investigar na área, para poder pronto, fazer um bom trabalho na área, é preciso imensas coisas também. Pronto, você pode dominar isso mais ou menos, bem, mas é importante que você tenha alguma noção de como todas essas coisas funcionam. Bem. Pronto. A ideia aqui é que não é necessário que você seja um expert em nenhuma delas, mas ter um bom conhecimento ajuda, né? Então, metodologia de pesquisa experimental, pronto, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Design de experimentos também vou falar. Coleta e análise de dados, eu acho que aqui todo mundo sabe a importância de coleta e análise de dados. Acabou vindo da apresentação do professor João, também pronto.
muito motivadora nesse sentido. Avaliação de desempenho, como é que a gente realiza ela. E, finalmente, visualização das informações. A gente está falando de, pronto, por vezes, esses experimentos têm milhões de pontos. Né? Milhões talvez seja exagero, mas dezenas de milhares. Dezenas de milhares eu já fiz experimentos com dezenas de milhares de pontos. Você não vai mostrar dezenas de milhares de pontos para para quem está lendo o seu artigo, não é? Ou para quem quer saber o que é que você fez da sua vida. Então, como é que você faz isso? Pronto, você precisa mostrar aquilo de forma razoável. Então, também é importante que aquilo seja exibido de forma muito, muito sucinta e organizada para quem vai ler aquela pesquisa. Pronto. Agora vamos começar aqui um pouco sobre projetos de investigação na área. Pronto. Do lado direito, também em azul, aqui, tem alguns projetos de investigação na área que, pronto, eu tenho ideia e, pronto, alguns deles eu já comecei, alguns deles estão até relativamente bem encaminhados, outros, pronto, estão mais no nível conceptual, mas, pronto, só olhando para aquilo e, pronto, o que é que eu gostaria de ver, o que é que eu gostaria de investigar. Então, há imensa coisa, também, pronto, que eu consigo ver e vislumbrar isso indo para frente. Pronto, alguns deles são fáceis de explicar. A minha outra apresentação foi sobre esse aqui também, como os usuários conseguem economizar energia nos aparelhos móveis de vocês. Mas outros, pronto, são extremamente desafiadores, pronto, e motivadores também. Então, como é que a gente consegue otimizar, por exemplo, esse aqui embaixo? Como é que a gente consegue otimizar algoritmos de segurança, pronto, no ambiente móvel usando melhoria genética, também. Por que melhoria genética? Pronto, porque melhoria genética tem imensas vantagens, também. Pronto, a gente consegue ir muito mais fundo do que em algumas outras abordagens, como, por exemplo, somente análise empírica feita, eu vou mostrar para vocês. Então, pronto. Tem imensa área, também tem imensos tópicos, mas hoje eu queria focar aqui num deles, que é o uso, ou melhor, o overhead de uso de recursos nos aparelhos móveis, focando aqui nos desenvolvimentos, nos frameworks de desenvolvimento. Para quem não conhece esses frameworks de desenvolvimento, eu espero que todos conheçam. Os que foram alunos de licenciatura ou estão sendo alunos de licenciatura devem ter visto o Flutter. Esse é um deles. Mas há outros, não é? Há o React Native, há o Ionic, há o Maui, também conhecido como Xamarin, também da Microsoft. E eles todos têm imensas vantagens e desvantagens. Né? A maior vantagem deles, claro, é que eu posso desenvolver minha aplicação e ela vai correr no iOS, vai correr no Android, vai correr por vezes no Windows também, ou num website. E a que custo? Não é? Porque pronto, se não houvesse custo, ninguém usaria desenvolvimento nativo. Há um custo. Mas qual é esse custo? Pronto, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente pode tentar responder essa pergunta. O problema que a gente vai explorar aqui hoje também é um problema, pronto. Eu tenho uma resposta parcial para ele e é aqui que a gente chega na questão do Flutter também. A pergunta da apresentação foi: o Flutter consome mais energia? E a ideia é, ou melhor, consome menos energia? E a ideia é que a gente vai olhar para o Flutter, mas só para o Flutter não é suficiente. A ideia é que eu consiga olhar também para o React Native, para Ionic e perceba se, olha, esses frameworks todos de desenvolvimento móvel, eles têm um overhead. Então, pronto, eu espero que eles tenham um overhead. Essa é a minha intuição. Mas eu quero quantificar esse overhead. Eu quero saber quanto mais de energia, CPU e memória eles consomem. Porque aí eu posso tomar uma decisão, não é? Olha, se minha aplicação ela é muito intensa em CPU, e eu sei que React Native, por exemplo, consome imensa CPU, React Native não é uma boa ideia. Talvez seja melhor eu ir para Flutter ou ir para Ionic. Então a ideia é que a gente tente explorar isso. Mas pronto, como é que eu posso fazer para explorar isso? Pronto, aí vem a parte do arcabouço que eu falei para vocês de engenharia de software empírica. Idealmente, a gente começa desenhando uma hipótese inicial. A hipótese inicial é que eu quero recusar. Né? É que eu tenho ideia que aquilo, pronto, não vai funcionar bem também. Então a ideia é que não há diferença de consumo entre as diferentes plataformas. Né? Pronto. Pode haver intuitivamente, né? Pronto. Eu acho que sim, mas eu vou tentar mostrar, através de experimentos, que de fato há uma diferença. Então a alternativa é que há uma diferença no consumo. Né? Essa é para onde eu estou tentando caminhar. Olha, os dados eles podem ou não refutar a hipótese inicial também. Eu posso ter uma hipótese inicial, digamos essa, e depois de rodar alguns experimentos, eu percebo que não, na verdade não há uma diferença. Isso acontece.
também. Isso, pronto, isso ainda é ciência também. Pronto. Se a gente parte do pressuposto que ciência é tentar, falhar, tentar de novo até funcionar, aqui a gente tentou e falhou, não é? Mas o fato de falhar é ciência. Se você mostra que não há diferença nenhuma no consumo de recursos entre as diferentes plataformas, isso é um resultado incrível também. Pronto, não é o caso, há diferença, mas se não houvesse, seria um resultado bom também. Pronto, temos variáveis independentes, temos o caso base, não é? O experimento na aplicação nativa, ou seja, quanto é que uma aplicação nativa consome de energia, fazendo diversas coisas. E a gente tem experimentos com Flutter, com React Native, com Ionic, com Maui, com as outras abordagens diferentes da nativa. A gente tem variáveis dependentes, ou seja, o que é que eu quero analisar, o que é que eu quero medir, como o consumo de energia, CPU e memória. E eu tenho variáveis controladas também, que são as que eu não quero, pronto, eu não quero olhar para elas, elas não me interessam, mas se eu descuidar delas, se eu ignorá-las, elas impactam as minhas variáveis dependentes. Então, brilho do ecrã, temperatura ambiente, qualquer outra aplicação que esteja a correr ao mesmo tempo dos meus experimentos, isso tudo impacta o meu experimento. Então, se eu deixar o brilho no máximo, enquanto eu corro Flutter, uma aplicação em Flutter, deixar o brilho no mínimo, enquanto eu corro uma aplicação em React Native, depois você olha, Flutter consome mais energia. Pronto, é porque eu não cuidei das minhas variáveis controladas. Pronto. Sumarizando, as independentes é o que eu vou mudar e medir. As dependentes é o que eu vou medir para ver se mudou. E as controladas é o que eu não pode mudar, pois impacta o consumo. Pronto. Agora vamos fazer um design do experimento. Aqui a gente tem um desafio também. Primeiro, quantos e quais são os telemóveis? Pronto, isso é um desafio de generalidade. Se eu vou correr em um único telemóvel, pronto, meus resultados são muito bons para aquele telemóvel. Pronto, eu vou correr em dois. Também, são dois da Samsung. Pronto, então meus resultados são muito bons para aparelhos da Samsung. Também, então eu vou correr em dois da Samsung e dois da Xiaomi. Pronto, então agora meus aparelhos, meus resultados são muito bons. Pronto, para Android ou para aparelhos mais recentes ou, pronto, vocês percebem a ideia. Então, se eu quero generalizar meu experimento, eu tenho que, na medida do possível, mas isso é uma limitação financeira, não é da coisa. Na medida do possível, eu tenho que tentar ter uma variedade, nesse caso, de telemóveis. Eu tenho que ter uma variedade suficiente para os meus dados serem genéricos o suficiente. E aqui a gente tem outro desafio, talvez ainda mais relevante, que é como é que eu vou medir esse tanto de frameworks diferentes, Flutter, Ionic, React, nativo, de forma que isso se aproxime da realidade. Pronto, você pode intuitivamente pensar, olha, pronto, é muito fácil. Eu descarrego uma aplicação que foi implementada em Ionic, em Flutter, em Android nativo e em Maui, e eu comparo ela. Só que essa aplicação, a nível de realidade, nunca vai existir. Nenhuma empresa vai desenvolver em todos esses frameworks diferentes a custo de nada. Se uma empresa desenvolve em Flutter, por que ela vai desenvolver com React Native também? Isso não faz nenhum sentido. Então, uma aplicação séria, uma aplicação grande e real, ela vai ser desenvolvida em um framework. Ou, no melhor dos casos, em nativo e em nenhum dos frameworks. Não em todos. Então, pronto. Um desafio é como é que a gente faz isso de forma honesta, justa e realista. Bem, fora isso, a gente tem aqui a preparação também. Então, a gente tem que preparar o ambiente para correr o experimento. Então, idealmente, a gente tem o mesmo nível de bateria. A gente tem que ter atenção às variáveis controladas. A gente tem um grupo de controle, ou seja, o que é que eu quero testar? Vai ficar no grupo de controle. Eu tenho um grupo experimental, que é o grupo que eu vou comparar com o grupo de controle. E eu tenho o fato que eu devo tentar permitir uma replicação do meu experimento. Então, eu vou executar meu experimento N vezes, né? E quanto mais eu executar, mais consistente, né? E menos variáveis aleatórias eu introduzo no meu experimento. Forma sumarizada aqui, pronto. 30 é um bom número, também é um número mágico de estatística. Tem um excelente motivo para ser 30, mas pronto, isso foge um pouco do escopo aqui da apresentação. Então, eu falei para vocês que tem um desafio em tentar trazer isso para a vida real, não é? Como é que eu vou medir isso de forma que seja justo e honesto? É muito difícil, porque as aplicações todas, elas estão aqui no meio. A maioria das aplicações consome uma quantidade média de recursos.
Eu tenho aplicações muito leves, que consomem quase nada de recurso. Pronto. O alarme do telemóvel, que mal consome recurso. E eu tenho, pronto, deixar o telemóvel em stand-by. Aquilo mal consome recurso. Ainda consome algum, não é? Mas não consome tanto. Do outro lado do espectro aqui, eu vou ter os benchmarks, que vão exercitar aquela aplicação, o telemóvel, o máximo que podem. Pronto. Benchmark de CPU, benchmark de GPU, benchmark de memória. E eu tenho os jogos, que também são extremamente, pronto, demandam muito de recursos do telemóvel. Então, o que é que eu faço? Pronto. Idealmente, aplicações muito leves que consomem muito pouco recurso. Pronto. Não é exatamente o que eu quero atacar, não é? Essas aplicações, por mais que elas sejam interessantes, elas consomem tão pouco recurso que mesmo se eu otimizar elas, faz pouca diferença. Então, se uma aplicação que é extremamente leve foi desenvolvida em nativo, em Flutter, Ionic, ou qualquer outra maneira, não faz diferença um ou outro porque ele consome tão pouco. Então, eu deveria tentar focar na maioria das aplicações e nas aplicações que consomem muitos recursos, porque é aqui que está o problema. Então, como é que a gente faz isso agora a nível prático? Agora a gente sai um pouco do nível teórico também, de como é que eu desenho isso e como é que eu organizo, para o nível de como é que isso foi feito. Porque, pronto, afinal de contas, isso foi, pronto, isso é um paper que foi publicado também, então eu tenho resultados, eu consigo responder a pergunta inicial. Então, como é que isso foi feito? Isso foi feito da seguinte forma: foram 45 execuções e as primeiras 15 foram descartadas como warm-up. Por quê? Porque, pronto, as primeiras 15 aqui, a ideia é que o celular, pronto, o telemóvel ainda está naquele processo de aquecer, não é? Ele está naquele processo de inicializar as variáveis, fazer alguma otimização com just-in-time compilation, e aquilo, pronto, demora algum tempo. Então, para cada uma das execuções, 15 são fora. Sobram as 30, número mágico que eu falei para vocês. A gente usou uma ferramenta para coletar e correr as aplicações todas, foi o Observer. Essa ferramenta, inclusive, foi desenvolvida em outro estudo que eu participei também. Então, pronto, é um estudo que leva a outro, né? E a gente correu aqui em só dois aparelhos físicos também. Por quê? Pronto, por limitações técnicas. Aqui foram somente por limitações técnicas também. Mas a ideia é que, idealmente, deveríamos ter corrido mais. Mas pronto, por limitações de tempo, você vai ver que a quantidade de experimentos aqui foi bastante grande e mais um aparelho aqui implicava, pronto, em mais uma dimensão, em um terço a mais, pronto, na verdade, em 50% a mais de experimentos. A gente teve aqui também benchmarks e aplicações também. Um segundo, um segundo. Pronto, a pequena cria sorvete. Bem, benchmarks de aplicações, porque a gente quer explorar exatamente aquele bloco de aplicações que consomem mais ou menos os recursos e das que consomem muito. E a gente tinha um limite de 120 segundos por execução, por um excelente motivo. Alguns de benchmarks, se deixassem soltos, corriam por horas. Então a gente tinha um limite aqui de, olha, se correr mais do que 120 segundos, a gente considera que aquilo nunca ia terminar. É o problema de paragem. Então, quais foram os benchmarks e quais foram as aplicações? Pronto, de novo, olha, estou tentando aqui dar um use case de como vocês usam, pronto, como vocês deveriam usar, pronto, um exemplo, não é? Engenharia de software empírica e software sustentável para responder perguntas que interessam a todos. Então, eu espero que vocês tenham tido o mínimo de interesse em saber se Flutter consome mais ou menos recursos, mas a ideia é que a gente mostre aqui como é que vocês conseguem fazer isso. Então, foram 10 benchmarks otimizados para acesso ao disco, uso de CPU ou uso de memória, e duas aplicações que tinham imensos recursos para simular ali uma aplicação normal no Android. Dados os benchmarks, qual foi a ideia? Pronto, a ideia é que a gente não ia desenvolver isso na mão. Não é uma maneira correta de você analisar benchmarks, você cria os próprios benchmarks. Por quê? Os frameworks, eles são desenvolvidos em linguagens diferentes. Java para nativo, Dart para Flutter, JavaScript para Ionic. Tá bom? E pronto, no caso de usar MAUI, seria ainda C Sharp. Então são várias linguagens de programação diferentes e é muito difícil a gente ter, pronto, alguém que está a rodar esses experimentos ser um especialista em todas elas, não é? Então o que é que a gente fez? Tem
um website chamado The Computer Language Benchmark Game. E a ideia aqui é comparar diversas linguagens de programação e quão rápido elas conseguem terminar alguns benchmarks. Então a gente selecionou todos os benchmarks que tinha lá, nas diferentes linguagens que a gente tinha, e fez, pronto, agora que temos a implementação validada, não é? Ela é a mais rápida possível, segundo imensos experts que estão aí na internet. A gente pode tentar compará-las e ver como é que aquilo corre nos frameworks. O que é que a gente encontrou? Pronto, o que a gente encontrou foi esse seguinte cenário, que Flutter conseguiu terminar todos os benchmarks. Java teve dois que, pronto, aquilo não conseguiu, não passou os 120 segundos. Ionic, pronto, mais dois que não passaram. React Native. React Native foi o pior deles. Na verdade, a maioria falhou. 13 e só 7 chegaram ao fim. Pronto, isso aqui já aponta, se ele nem chegou ao fim, é porque a gente tem algum tipo de gargalo, tem algum tipo de problema. Então, vamos olhar agora, vamos seguir, antes dos resultados, eu vou mostrar os resultados também. Vamos seguir para as aplicações. Nas aplicações, o que é que a gente tinha? Pronto, uma aplicação bastante simples, que metia um monte de imagens no ecrã e rodava elas. Qual a ideia era aqui? Pronto, a ideia era exercitar a capacidade de animar imagens no aparelho móvel. Pronto, é super simples também, mas lembrando, ser simples não é uma desvantagem aqui. Por quê? Porque a gente tira parte da carga, do peso de ter um especialista para desenvolver isso. Isso foi desenvolvido in-house, pronto, pelos autores do paper. Então, como era bastante simples, não tinha tanto problema. Se fosse uma aplicação extremamente complexa para ser desenvolvida em todos os frameworks, aquilo podia introduzir um bias na minha pesquisa. Nesse caso, muito simples, o bias é menor. Não é que não exista, mas é muito menor. Para confirmar que não havia bias, o que é que foi feito? Pronto, foram consultados experts em cada um dos frameworks para validar aquilo ali e ver que aquilo ali, pronto, fazia sentido. Bem, então, pronto, alguns diferentes cenários foram executados, 28 imagens de 4 colunas, 112 imagens e 8 colunas, e pronto, isso ia subindo em potência de 2 até 448 imagens e 16 colunas. E a gente também tinha um Contact App também, pronto, desenvolvido por outro grupo de pesquisa, onde a ideia era simular aqui uma aplicação de contatos também. Pronto, bastante simples, e nada muito fora do contexto do que um usuário deveria usar no seu dia a dia também. Mas pronto, apresenta imensos recursos diferentes. Então é capaz de dar scroll up, scroll down, abrir o drawer lateral, mudar de uma tela para outra e fazer algumas consultas e inserções na base de dados. Pronto, de novo, tentando simular uma aplicação real de um usuário. Dados e resultados. Pronto, eu falei para vocês que a gente tinha imensos resultados. Pronto, a gente correu somente em dois aparelhos, mas cada um desses benchmarks foi executado duas vezes e cada um deles foi executado em quatro ambientes diferentes. Quando vocês fazem aí os cálculos, vocês vão ver que são dezenas de milhares, não, dezenas de milhares, mais do que isso, tá? De execuções. Bem, então, isso aqui é uma maneira de exibir eles, porque a gente queria mostrar de uma vez só tudo e permitir comparação. Mas, pronto, para uma apresentação como essa, isso não é o ideal. Vocês não vão estar aqui a tentar entender cada um desses detalhes. Então, a gente pode tentar resumir. Como é que fica o resumo dos benchmarks? O resumo é que, olha, olhando para os benchmarks, se você olhar só para o Flutter, Flutter consome menos tempo, menos energia e mais memória. Isso aqui é uma proporção, então é o tempo de Java dividido por Flutter. Você vê que Flutter está aqui embaixo. Consome, em tese, 3% a menos de tempo, em média. Consome 12% a menos de energia e consome 4 vezes mais memória. Os outros, pronto, os outros não foram tão bem. Bem, Ionic foi mesmo mal na maioria dos casos e React Native consumiu imenso tempo, energia e memória. Mas vocês lembram que benchmarks não são a única maneira de avaliar esses frameworks. Então vamos dar uma olhada também nas nossas aplicações. Então, o Rotating App, o que foi que aconteceu aqui? Olha, de novo, Java nesse caso foi melhor que todo mundo, né? Pronto, nativo, venceu em todas. Mas a gente pode perceber que tem alguns cenários aqui relativamente interessantes também. Olha o React Native, que correu super mal nos benchmarks.
Muito, muito mal. Mas quando a gente olha aqui para energia, ele foi muito melhor do que os outros dois. Do que Flutter em vermelho, do que a Ionic em verde. Bem, isso é curioso, não é? Como é que algo correu tão mal nos benchmarks, agora tem um menor consumo de todos os frameworks. A gente fala um pouco mais sobre isso depois. Os outros todos, pronto, consomem mais energia de uma forma ou de outra. No Contact App, olha só, de novo, a gente tem Flutter aqui também. Não foi melhor, não foi melhor, mas foi quase também, pronto, chegou perto. Perto também seja otimista. 50% pior na CPU, 40% pior na energia e 79% pior na memória. Ainda assim, pronto, lembrem que desenvolver em Flutter tem imensas vantagens, não é? Então, é um preço que talvez seja justo de se pagar para ter as vantagens disponíveis no Flutter. Tentando agora dar um fecho nisso aqui, também, já para a parte mais final. Eu mostrei os resultados para vocês e os resultados são bastante interessantes. Mas os resultados, eles não são a parte fundamental da coisa. A ideia é que eu consiga, com esses resultados, tentar responder as perguntas que a gente sugeriu no começo, não é? Olha, temos esse tanto de frameworks diferentes. Eles consomem mais ou menos recursos. Então, pronto, a gente olhou para diferentes fatores e só olhando para as aplicações, também. O que a gente tem é esse cenário aqui de lado. Também. Então, o que é que está aqui? Como é que se lê isso? Pronto, isso não é tão fácil de ler, não é? A gente tem as funções que a gente quer analisar e quanto cada um dos frameworks consome a mais ou em um único caso, o Flutter consumiu a menos. Né? Então, em média, se minha aplicação depende muito de animação, potencialmente usar Flutter vai me consumir 68% a mais de CPU, 254% mais energia e 29% mais de memória. Pronto. Agora, um desenvolvedor, ele, em tese, é capaz de dizer, olha, se minha aplicação é completamente orientada a animações, tem imensas animações que vão estar ali a correr, eu tenho que me preocupar em escolher um framework. Eu não quero desenvolver em nativo porque aquilo tem custos extras para a empresa, aquilo pronto, deixa a minha aplicação mais restrita e eu não queria ter dois times a desenvolver. Ou eu quero aproveitar o time de desenvolvedores que eu já tenho, que é muito capaz em tecnologia web. Então, vale a pena eu usar Ionic? Olha, se você se importa com energia, provavelmente não. Né? Provavelmente React é uma opção melhor aqui. E pronto, através dos resultados e da análise que a gente fez, a gente consegue gerar alguma coisa assim. Pronto, esses dados, eles também, pronto, isso começa desde o começo, não é? Através dos dados empíricos, a gente tem um resultado que pode ser aplicado na prática. Mas os dados empíricos, eles só têm sentido porque o desenho do experimento foi bem feito. Se o desenho do experimento tivesse sido mal feito, os dados não valiam nada. Então, isso tudo começa na primeira parte da apresentação, que é, olha, eu preciso fazer um desenho do experimento muito bem feito, porque senão, ao final, eu vou ter um monte de dados, e aquele monte de dados não me diz coisa nenhuma. Tá bem? Pronto. Além disso, pronto, eu conversei com vocês aqui sobre o React Native. O React Native, ele foi muito mal nos benchmarks. Pode ver que ele consumiu 7 vezes mais, pronto, 7,5 vezes mais nos benchmarks. No Contact App, ele consumiu 6,95 vezes mais do que Java. Mas no Rotating App, aquele das imagens a girar, ele só consumiu 2,3 vezes mais energia em média. O que é imenso quando comparado a Flutter, que consumiu 3,5 vezes mais, e a Ionic que consumiu 4,6 vezes mais. Então, o que é que se passou? Por que ele consumiu tão mais energia nesses dois casos do que nesse aqui? O que aconteceu foi o seguinte. Nesse caso, o React Native tem um recurso chamado Native Driver. E o React Native, ele é um framework interpretado, então ele passa por uma bridge antes de executar o código. No caso do Use Native Driver, para animações, ele permite usar o componente nativo. Então, através do Native Driver, a gente consegue economizar imenso, tanto em CPU quanto em energia. De novo, era uma coisa que, pronto, se você é desenvolvedor de React Native, provavelmente você já sabia. Se você não é, pronto, agora sabe. Mas a ideia de quantificar isso é muito relevante. Então não é só, olha, é melhor,
é quanto isso é melhor, em que casos isso é melhor, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a CPU, a diferença entre Native Driver e o caso base, sem Native Driver. Olha, se eu tiver aqui a correr com 448 imagens, que foi o máximo que a gente testou, a diferença é bastante pouca de CPU. Porque, pronto, não é aqui que está o gargalo. Mas se eu tenho que correr poucas imagens, 28, nota que a diferença é imensa. Duas vezes. Então, mesma coisa acontece aqui com energia. Energia, na verdade, quanto mais imagens eu tenho a girar, maior o impacto. Então, agora a gente tem uma quantificação do uso do Native Driver no React Native. Pronto. Só para concluir, eu espero que tenha sido uma apresentação interessante para vocês, tenha motivado vocês, tenha respondido a pergunta também. Ah, pronto, já tinha um spoiler na descrição, não é? Se Flutter consome mais ou menos, e depende. Depende do quê? Pronto, depende, no caso do Flutter, se a aplicação é focada em CPU. Em CPU, pronto. Flutter se mostrou o melhor framework que a gente conseguiu analisar em relação à CPU, né? Ele consome o mínimo de overhead possível. Contudo, pronto, ele impõe algum overhead ali na memória também. Ele consome mais memória que os outros, mas pronto, se CPU é o gargalo, aquilo deve funcionar muito bem. O React Native, pronto, aquilo correu sempre muito mal. Contudo, para animações, por conta dele conseguir ah, fazer uso do Native Driver, foi o contrário. Aquilo correu imensamente bem. Então, se você, pronto, tem uma ideia de fazer uma animação, uma aplicação que é extremamente focada em animações, provavelmente usar o React Native aqui é uma boa ideia. E o Ionic, coitado, pronto. É um framework híbrido, ele tem a vantagem de ser 100% focado para tecnologias web também. Então é muito fácil você sair, um desenvolvedor sair 100% web para desenvolver em Ionic, mas pronto, ele ficou ali no meio. Ele impõe muito overhead em quase todos os cenários e teve um único caso que ele foi melhor que a aplicação nativa para os benchmarks. Nas aplicações ele nunca foi melhor em nenhum cenário. Também? Pronto. Então, espero que tenha respondido e eu espero que, de novo, aqui pronto, da metade para o final, com um use case de como aplicar engenharia de software empírica e software sustentável. Mas a ideia é tentar mostrar para vocês pronto, como é que se aplica na prática esse tipo de área. Bem, a primeira metade foi pronto, dando um pouco de foco e a explicação de como é que essas áreas funcionam e pronto, o desenho ali mesmo na base daquilo. A segunda parte, olha. Temos aqui um caso de uso. Vamos usar engenharia de software empírica e software sustentável para tentar responder uma pergunta que todo mundo tem, pronto, todos os desenvolvedores móveis têm, que é quanto de overhead eu pago por usar um framework de desenvolvimento cross-platform ou híbrido? Tudo bem? Pronto. De novo, depende. Ok? Pronto. E com isso já está. Eu encerro a aplicação, ou a apresentação, e abro aqui para as perguntas, tá bem? Muito obrigado, Wellington. Conseguem ouvir? Consigo, Paulo. Não sei se vou conseguir ouvir os alunos se eles tiverem perguntas. Bem, não sei se há aqui alguma pergunta.